Boa noite, boa tarde, bom dia. Estou gravando esse vídeo no dia 10 de junho de 2000. Meu nome é Reinaldo Haas. A convite de Giancarlo Capistrano, estou gravando um vídeo para vocês. E também parece que vai ser feita uma apresentação de rádio. Vou tentar falar sobre esse tema, a seca, que está assolando o Santa Catarina desde 2016 e compará-la com outros períodos da história, o que é diferente, o que é de comum e por que ela está acontecendo. Tá? Bom, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, uma metáfora, né, sobre como que a gente vê hoje em dia o clima. O clima a gente faz uma analogia entre uma orquestra, uma banda de música, instrumentos e frequências, né? Algumas mais graves, algumas mais agudas, né? Graves, agudas, mais altas, mais baixas, e elas se combinam produzindo uma música, assim como esses elementos, principalmente as temperaturas dos oceanos, né? É, uh, são as respostas do aquecimento global e elas produzem, né, o clima do jeito que a gente vê. Então, muito do que eu vou falar é sobre os oceanos, porque os oceanos, a atmosfera é escrava dos oceanos. Bom, tenho essa apresentação em PowerPoint, que vai ficar disponível também para vocês. Quem quiser vai poder pegá-la e também pode enviar e-mails para mim posteriormente. Quando eu fiz essa pesquisa, eu procurei no Google e o que mais surgiu foram rios, né? Rios secos. Porém, as árvores, notem que as árvores estão verdes. É uma seca diferente, é uma seca verde. Ainda por curiosidade, né? Nós tivemos aqui o surgimento de dinossauros tão baixos que os rios estão. Chamaram muita atenção não só de mim, mas de vários outros pesquisadores de várias áreas. Bom, como sempre, o fenômeno El Niño, ele é o candidato maior a ser responsável pelo clima em Santa Catarina. Então eu vou falar um pouco sobre ele, né, o El Niño a Laninha, que é um aquecimento das águas aqui no Pacífico, né, como vocês podem ver aqui, ou um esfriamento. E como consequência gera secas, né, ou chuvas em Santa Catarina. Aqui a gente tem desde 1950 até recentemente, né, os El Niños e Laninhas. El Niños é quando a temperatura está acima do normal e Laninha é quando a temperatura está abaixo do normal. Então, nesse gráfico aqui, fica evidente que a gente tem El Niños e Laninhas muito fortes. E eles correspondem às nossas maiores secas e às nossas maiores chuvas. Porém, né, a gente pode notar que existem períodos onde nós temos mais laninhas, né, então de 1947 a 1976 foi um período caracterizado por laninhas. E depois de 1977 até 2006 foi mais caracterizado por El Niños. E agora nós temos um período que vai ser caracterizado por laninhas. Esse fenômeno que determina essa maior frequência de El Niños é chamado PDO, Oscilação Decadal do Pacífico. É um problema que está relacionado com os oceanos, como eu já falei anteriormente. Então ele coordena o El Niño a Laninha, faz com que tenha mais ou menos a cada 30 anos. Além desse, né, nós temos aqui um dipolo, né, como a oscilação decadal do Pacífico, mas com frequência bem maior, o chamado dipolo do Oceano Atlântico Sul, que consiste em águas mais quentes e mais frias, né? É uma gangorra que ela oscila de um lado para o outro, como é visto nesse gráfico aqui, né? E com isso ele determina parte
do que acontece principalmente no litoral de Santa Catarina. Pesquisas mostram que 30% da precipitação aqui é devido a esse fenômeno. Aqui a gente vê então essa oscilação desde 1950 até recentemente, né, essa oscilação, e quando esse índice é negativo, né, essas águas aqui ficam mais quentes próximas ao litoral e influencia nas chuvas aqui ao longo do litoral. O contrário, quando esse índice fica positivo, então as águas ficam mais frias. Então agora, nesse momento, nós estamos numa fase positiva desse fenômeno, né, do dipolo do Atlântico Sul, e que repercute com chuvas no Nordeste e chuvas no Sul, como a gente mostra aqui nessa figura. Vocês podem olhar, né, as chuvas aqui no Nordeste, a mais do que o normal, e aqui no Sul, nessas cores mais escuras, a seca. Isso ocorreu nos últimos 180 dias. Aqui a gente vê a temperatura dos oceanos, agora no momento, né, mostrando esse aquecimento, sobreaquecimento, né, na África e esse esfriamento no Sul. Então, parte da seca pode ser explicada por esse fenômeno. Mas mais adiante a gente vai discutir sobre isso. Se a gente olhar a década de 50, foi uma década seca, muito seca. 2 anos de 10 foram secos. Foram chuvosos, aliás. Os outros foram muito secos. Também na década de 60. Só que na década de 60 a gente tem, em especial, 1968, 1964 e 1967. Foram anos muito secos, né? Então, uma década de 50 seca, uma década de 60 seca. Já a década de 70, a gente vê uma tendência a ter mais chuvas, né? É uma década relativamente normal, mas a gente já tem um pouco mais de chuva, principalmente em 1972. A década de 80, obviamente, é uma década chuvosa, principalmente 82 e 83, né, que foram anos muito chuvosos em Santa Catarina, 82, 83 e 84. E também o ano de 86. Foram ocasionados por El Niño. Então já estamos naquela região onde que tem mais laninhas, mais El Niño do que laninha. A década de 90, novamente uma década chuvosa, né? Os anos mais chuvosos foram 97 e 98, mas 91, 90 e 92 também foram anos muito chuvosos. Foi a década mais chuvosa da nossa história, né? Já a década de 2000 a 2010 ainda está nessa tendência de ter mais laninhas, e com isso nós temos mais chuvas. Em 2002 e 2009 são anos chuvosos, e anos secos. Já temos um pouco mais de anos secos porque já estamos passando para a transição. Então, finalmente chegamos a essa última década, né, que já é uma década considerada normal em termos de precipitação, com um particular. Essa década existem climas diversos no estado. Enquanto que as outras décadas eram, normalmente, você tinha todo o estado seco ou todo o estado chuvoso, nessa década é uma década em que o litoral, alguns anos, dá para perceber que o litoral fica mais úmido, enquanto que o interior do continente fica mais quente. Isso é uma consequência dos anos desses anos, né, que a gente não sabe por quê. Mas ainda assim, nós tivemos 2015, um El Niño muito forte, 2014, 2015, né, com muita chuva, e também 2017, também um novo El Niño, com bastante chuva. E desde 2017, na verdade desde 2016, no litoral, nós temos tido isso, no litoral, nós temos tido chuvas abaixo do normal, principalmente em 2018, aqui, e 2019, e agora em 2020. Em 2020, agora no verão, olhem que essas
figuras aqui mostrando que, que a precipitação é cerca de 70% do que deveria estar no litoral do Paraná. Mas, comparando com os outros anos, percebe-se que não é uma seca tão pronunciada intensamente. Só essa dos últimos do verão. No geral, a gente pode dizer que não foi tão intensa como foi no passado, na década de 1950 e de 60. Então, o que está acontecendo? Isso a gente tem que descobrir. Para isso, a gente utiliza modelos que são maneiras de você colocar a Terra, o planeta Terra, o clima, dentro de computadores e pedir para eles dizer para a gente o que vai acontecer dada a situação atual ou uma condição que a gente pode mudar. Então, aqui nesse caso, eu e meu colega Renato Ramos, nós fizemos um estudo usando o modelo OLAN, um modelo global, com muita resolução, querendo saber o que aconteceria com a chuva no Brasil. E o nosso resultado é surpreendente, porque a gente mostra padrões muito semelhantes ao que tem acontecido, de seca no Nordeste e chuva no Sul. Só que olhem essa anomalia de chuva aqui no litoral de Santa Catarina, que se mantém, que se manteria, né, de 2010, 2011 a 2040, depois de 2040 a 2070 e depois 2071 ao ano 2100, inclusive se expandindo. Isso é muito parecido com o que a gente tem observado nessas últimas décadas, ou seja, um padrão que mostra que o litoral de Santa Catarina e Paraná estão ficando mais seco. É uma tendência em relação ao que está acontecendo que os modelos mostram para a gente. Então, agora a conclusão dessa rápida palestra, né? Apesar da seca ser modesta quando a gente compara com outras secas, especificamente o litoral de Santa Catarina tem demonstrado um déficit anormal, né? Nunca observado antes. Esse padrão, ele aparentemente tanto tem a ver com a anomalia de polo do Atlântico Sul, né? E isso aparentemente foi mostrado por um trabalho que a gente fez, eu e o Renato, em 2016, mostrando que isso seria um padrão. Agora nós queremos estudar o que vai acontecer nos próximos anos e a influência da floresta, porque não aconteceram coisas ruins só nos últimos anos. Uma das coisas boas que aconteceu em Santa Catarina foi um aumento da cobertura florestal. Esse aumento de cobertura florestal, ele vem com espécies ripárias, espécies que capoeira, capoeirão, né? Espécies que provocam muita evaporação. Então, talvez esse fenômeno explique parte dos rios secos aqui na região. E é isso que a gente vai tentar estudar. Então, espero que vocês todos estejam bem. Agradeço muito pelo espaço, né? Enfim, vamos continuar cuidando desse planeta e vamos tentar abaixar essa curva do aquecimento global, que essa é muito grave. Nós estamos apenas experienciando as primeiras consequências disso. Boa noite.